Já passando aí para essa questão do municipalismo, né, ou seja, a responsabilidade, né, do município, e dentro desse âmbito, né, me parece que haja, em princípio, haveria digamos assim, uma menor probabilidade de de ser afetado por questões ideológicas no município. Só que nós temos visto, nos últimos anos, um, um, um movimento contrário de ideologia de direita, onde existe uma pressão ainda incipiente, ou com resultados incipientes, mas já, pelo menos a meu juízo, preocupantes, de uma guinada muito forte para o outro lado, com, por exemplo, a insistência em criação e ampliação do ensino, mesmo dentro dos municípios, com características e espelho de cívico-militar. Sim. Como é que você vê isso, de sair de uma ponta para outra, e quais são os riscos de uma coisa e outra? Bem, pois essa é uma questão que ela parte da avaliação de como a política e parece que esse cisma, né, muito grande entre os extremos políticos, ele funciona. Como você tem? Porque, gente, é o que eu falo, a gente precisa observar esses dados como uma avaliação persistente de governos que vem de bastante tempo, não apenas agora, né? O que acontece? Quando você tem os resultados aparecendo de uma falha, porque isso aqui não reflete um sucesso, tá, pessoal? E não vem refletindo um sucesso durante muito tempo. A sociedade, ela tende a agir de forma muito brusca. Por exemplo, quando a gente vai ficando mais sábio, a idade vai passando, a gente começa a agir com mais temperança. Esse tipo de temperança não pode ser observado na população em geral. Exatamente pela sua inabilidade de ter acesso, por exemplo, a bons livros, a autores assim, espetaculares que não foram traduzidos por português, por exemplo. Então você observa que essa ação de temperança, ela tenta buscar duas forças muito fortes que estão indo para lados opostos. Ela fica no meio tentando segurar os dois. Pessoal, vamos dialogar aqui, uma ideia melhor. Então, eu entendo que quando você está de frente a uma falha muito grande de um espectro político, o outro lado grita muito mais alto. Viu? Eu estava certo o tempo todo. O que acaba diminuindo essa conversa aqui, ó, que acontece no centro, que é o de vamos conversar e tentar buscar juntos algo melhor para todo mundo. Então, toda vez que a gente coloca questões do civil militar, que vai fazer, obviamente, a alusão ao tempo da ditadura já passada, que vai trazer também que certos problemas. Poxa, será que novamente nós vamos confiar ao poder, né, de poder policial, poder militar, que ensine nossas crianças? Pode ser tão danoso quanto, como aconteceu do outro lado também. Não, vamos criar de uma forma totalmente solta, totalmente, não, vão ter, porque você está vendo, poxa, já teve casos aí de alunos que gravaram professores dançando funk em sala de aula, promovendo coisas assim que não são apropriadas para a sala de aula. São apropriadas para vários outros locais, né? Quem sou eu para dizer o que o aluno ou a família deve ou não fazer? Mas ensino precisa ser tratado de forma séria. Tudo bem, eu entendo que talvez não, nós estamos fazendo aqui um social, nós estamos aproximando o aluno, é tudo muito bonito. Mas no final das contas, o que importa, gente, é isso aqui, ué. Principalmente para as crianças. E nós estamos soltando aqui alunos do ensino médio para o mercado de trabalho, tá aqui, ó. 45% está no nível alimentar, 17% analfabeto. E quando o pessoal chega e fala, apareceu, nem lembro do nome da moça lá, do Tigrinho. A moça do Tigrinho vai lá no congresso fazendo isso aqui, e o pessoal fica preocupado que a moça terminou com o namorado dela. Amigo, tá aqui o estado. Por que isso acontece? Então, por que tanta gente perde dinheiro no Tigrinho? Por que tanta gente cai no conto de vamos ficar rico rápido? Existe, isso aí não, percentual extremamente ínfimo. Enfim. A casa nunca joga para perder. Mas quando a casa joga para ganhar desses números aqui, ela com certeza vai ganhar.
A chance dela é absurda. Vai ganhar mais ainda. A chance dela de dar errado é 10%. Olha lá. Proficiente é 10%. Proficiente é pessoa que olha e fala, não, isso aqui, a chance de depender volta não vai para todo o resto, meu amigo. Continuando dentro aí dessa questão mais local e mais do município, na nossa conversa aqui prévia à gravação dessa entrevista, você até demonstrou uma certa preocupação e até que ponto poderia se expressar, considerando sua formação, que não é de pedagogia, mas é bibliotecário, mas como uma pessoa que observa isso, que está ali coordenando uma biblioteca, etc. e tal, quais as sugestões que, deixando claro todas essas questões, né, seriam, você poderia levantar, não para pura e simplesmente aplicar, mas para serem discutidas, né, que estariam ao alcance dos responsáveis pelo ensino fundamental, ou seja, pelo município. O que você acha que valeria a pena discutir para encaminhar e, dentro de alguns anos, mudar esse quadro? Bem, essa é uma pergunta bastante interessante que me levou a pensar, enquanto você estava falando, de um dos grandes pensadores ao qual eu tive acesso exatamente na minha graduação, lá em Santa Catarina, infelizmente falecido, chamado Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson, ele recebeu uma medalha da Royal Society of Arts, lá na Inglaterra, tá? E ele falava sobre a mudança dos paradigmas da educação. E eu tive acesso a essa apresentação, tá? Em 2010, se não me engano. Então veja a discrepância. Em 2010, a Inglaterra e os Estados Unidos, porque a Royal Society of Arts, ele trata somente desses dois países, tá? Eles já estavam preocupados na mudança paradigmal do ensino. E assim como o Sir Ken Robinson ele explicou, não se trata de uma coisa fácil, não. Isso. Se eu observar o sistema, o modelo de ensino, o modelo educacional, e tentar chegar com uma proposta de fazer alteração nele inteiro, não é uma coisa que você chuta um agosto e cai 10 especialistas. Não, isso é difícil. Até porque nós estamos inseridos dentro desse contexto. Para a gente poder mudar, a gente tem que, de alguma forma, escapar da conceituação de como a educação é construída, desses blocos que vão construir a educação, e tentar ajustá-la para um modelo que está mais conectado com a realidade. Bem, algumas das possibilidades que eu enxergo sejam possíveis de serem feitas de maneira, a primeira delas é entender que isso aqui é um erro. Isso aqui é um erro. E muito provavelmente é um erro que acontece aqui com a gente também. Tá? Então, das primeiras formas de começar a mitigar o erro, isso sem considerar essa variação de mudança do modelo de ensino. É tentar diminuir a incidência desses quadros aqui. Ou seja, aumentar a questão da avaliação dos professores é um lado. Aumentar a questão da avaliação dos alunos também é outro lado. Começar a botar o foco, novamente, não em questões ideológicas. Começar a colocar o foco em resultados. A gente tem em outras cidades do Brasil, e eu lamento muito porque eu não vou saber dizer quais são, mas muito provavelmente são cidades que têm um desempenho assim, muito acima da curva, que têm os seus modelos de ensino que já foram provados em outros anos, e talvez eu esteja falando de Sobral, no Ceará. Veja bem, Sobral, no Ceará. Há os lugares que tem, o Nordeste é um local que tem os piores desempenhos na questão de literacia, né? De habilidade de ser alfabetizado. Então, a gente pode tentar observar como é feito, como é um modelo aplicado lá no Ceará, eventualmente Sobral, eu posso estar enganado, ou outras cidades do Brasil, não necessariamente Norte, Sul, Nordeste, Norte. A gente pode observar quais são as ações que deram certo no lugar do Brasil e por que eu vou ser enfático na questão brasileira. Novamente, o Brasil ele tem uma certa mania, quando eu digo Brasil, são os governantes, de tentarem buscar no exterior, principalmente na Europa, soluções para o Brasil. Pessoal, eu lamento dizer, são 70 anos tentando isso, e são 70 anos que, né, se eu tivesse 70 anos, estaria aqui repetindo isso aqui. Não se adapta soluções regionais para locais distintos. A esse respeito, e hoje tomei conhecimento
de uma matéria de um jornal aqui da região, né, de Conselheiro Lafayette, Sim. que divulgou os resultados do Índice Firjan, que é da Federação lá do Rio de Janeiro, né? De desenvolvimento regional, já vem de longa data fazendo desenvolvimento municipal, melhor dizendo. A pesquisa é de 2023, mas foi divulgada só agora, né? E o que foi abordado nessa reportagem do Correio de Minas é exatamente a questão educacional. E aí coloca uma série de cidades aqui próximas, aqui em Mariana, né? E no estado, o melhor índice Firjan de desenvolvimento municipal relativo à educação é de São Brás do Suaçuí, com 0,8 em uma escala de 0 a 1, Sim. né? Nós temos Ouro Branco e Itabirito em segundo e terceiro lugar, Congonhas em quarto, Ouro Preto em sexto, e Mariana está ali, Congonhas em sexto, 7, 8, Ouro Preto em sexto, né? 7, 8, 9, 10, 11, 11º. 11º. Que, se considerarmos que são 870 e tantos municípios, não deixa de ser, né, uma posição razoável, mas já pensando em 0,66 contra 0,8 de São Brás do Suaçuí, é uma distância bastante considerável, né? É assim, 75, em torno de 75% do índice de São Brás, né? Mas